As vendas de imóveis despencaram de novo e surgem algumas oportunidades de casas e apartamentos com ótimos descontos para quem quer comprar para investir, principalmente para quem pode pagar à vista. Se você pensa em viver de renda, essa pode ser uma boa oportunidade, já que as construtoras estão precisando pagar as contas e queimar algumas unidades paradas ou em construção, fazendo promoções, é uma maneira de eles conseguirem esse capital. Eu sou César Esperandi, economista do Econoweek, a tradução da economia, e agora eu vou mostrar para você quando investir em um imóvel é um bom negócio e quando é uma cilada, as vantagens e as desvantagens, além de mostrar quais são as alternativas para investir no mercado imobiliário com pouco dinheiro. Com menos de R$100 já dá para começar, acredite se quiser. Para você que já segue o Econoweek, tamo junto, e para você que ainda não segue, seja muito bem-vindo. Todo o conteúdo do Econoweek é sempre de graça e o seu like é o meu pagamento. Então me ajuda aí. Se você quiser receber notícias de economia, finanças e investimentos de graça no seu WhatsApp, eu também deixei um link embaixo do nosso vídeo do YouTube, junto com todos os links que eu vou citar ao longo desse vídeo de estudos, sites e por aí vai. E o primeiro link que eu vou deixar embaixo do vídeo do YouTube é do Guia Completo de Investimento do Mercado Imobiliário da Levante Investimentos, que me inspirou a gravar esse conteúdo. Se quiser mais detalhes do que eu vou contar agora, é só clicar lá que tem muito mais informação. Com essa crise, caíram as vendas de praticamente tudo, inclusive dos imóveis, já que os corretores e proprietários não estão mais conseguindo vender com a mesma facilidade que antes. Segundo a Secov, as vendas de imóveis novos caíram 28% em abril na cidade de São Paulo, o primeiro mês totalmente impactado pela quarentena. O número de imóveis vendidos foi 65% pior do que era esperado para o mês. Justamente por isso, alguns apartamentos, casas e outros imóveis estão sendo vendidos com baita desconto. Muitos clientes vieram me perguntar o que eu achava de investir em imóveis em uma hora dessa. Eu dei uma consultoria para eles, analisei vários casos e agora vou dar uma consultoria de graça para você, mostrando quais são os prós, os contras e as alternativas dos investimentos em imóveis. O primeiro ponto que tem que ser levado em consideração é que, por definição, comprar um imóvel só é considerado um investimento se você não for morar nele. Nesse caso, o imóvel se torna um bem de uso, gerando gastos típicos de uma moradia e não funciona como uma fonte de receita, mesmo que ele venha a se valorizar com o tempo. Quando você não compra um imóvel com o objetivo de residir, mas sim de alugar e fazer ele gerar renda, aí sim ele se torna um bem de investimento, pois o objetivo é te dar lucro, não gastos. Resumindo, você mora no imóvel? Então ele não é um investimento, ele é um bem de uso. Você não mora no imóvel e o objetivo é alugar? É um investimento. Dito isso, eu vou focar agora a análise apenas em imóveis para investimentos. E quais são as vantagens de investir num imóvel? A primeira é que é considerado um investimento seguro e é historicamente um dos tipos de investimentos mais tradicionais do brasileiro. Outro ponto é que tem uma tendência de valorização do imóvel que tende a gerar bons ganhos na hora da revenda ou na hora de fazer um contrato com um novo locador, já que o preço do aluguel também sobe quando o imóvel se valoriza. Se você tiver o dinheiro para comprar à vista, você vai conseguir um excelente desconto que aumenta seu potencial de lucro na revenda ou na hora do aluguel, uma vez que o investimento inicial foi menor do que poderia ter sido caso usasse um financiamento. A quarta vantagem é que você pode ter dado o primeiro passo para viver de renda. Ao receber mensalmente o aluguel, você vai ter um dinheiro extra na sua conta que vai ser um adicional a seu salário. Quinta vantagem, ao alugar o imóvel, você vai estar protegido da alta de preço das coisas que você compra. Lembra de como era mais barato tudo que a gente comprava quando a gente era mais novo e como está mais caro hoje em dia? É a famosa inflação. No Brasil, os contratos de aluguel são tradicionalmente reajustados pelo INCC ou pelo IGPM, dois índices de inflação. Ou seja, a cada ano o valor que o inquilino paga vai subir exatamente o tanto que o preço das coisas também subir, com possibilidade de reajuste acima disso na troca de inquilino ao término do contrato. Mas investir em imóveis não é só mil maravilhas. Quais são as desvantagens? A primeira é que, para aproveitar os bons descontos que estão sendo oferecidos, é necessário ter o dinheiro para pagar à vista ou pelo menos ter um bom valor de entrada, ou seja, não é um investimento tão acessível assim. Outro ponto é que, por ser necessário valores altos para comprar um imóvel, também não é tão simples vender posteriormente. Da mesma maneira que você, investidor, está pensando duas vezes antes de fechar esse negócio, já que a gente não está falando de um trocadinho de pão, um futuro comprador de seu imóvel também vai pensar duas vezes antes de fechar um negócio com você. Para
Para a maioria de nós, investir em um imóvel significa também não diversificar os investimentos, já que se você investisse em ativos do mercado financeiro, como títulos de renda fixa, tesouro direto, CDBs ou fundos imobiliários, você poderia, com o mesmo valor de um imóvel, fazer mais de 1000 investimentos diferentes, no mínimo. Mas, Salim, imagina a chance da construtora do imóvel que você comprou passar por dificuldade e não terminar o prédio que está sendo construído. Todo o seu dinheiro investido ali vai estar parado e vai ter uma grande dor de cabeça para, junto com outros proprietários, correr atrás dos meios legais para resolver essa situação. Outra desvantagem é que você corre sempre o risco de um inquilino não pagar o aluguel em dia ou ficar inadimplente. E também há o risco de não encontrar inquilino para o seu imóvel, o que a gente chama de vacância. Nesse período você vai continuar com todos os custos do imóvel, como contas, condomínio, impostos e IPTU. Outro aspecto importante é que você, além de proprietário, também é investidor e gestor do seu imóvel, tudo ao mesmo tempo. Dessa maneira você vai ter que cuidar de todas as burocracias de compra e venda, além da burocracia de manutenção, ou pagar para um corretor cuidar de todos os aspectos burocráticos. A última desvantagem, que eu considero a mais importante, é que ao comprar um imóvel, principalmente se for financiado, você vai ter uma dívida de até uns 35 anos. Isso significa que você vai comprometer boa parte da sua renda por muitos anos, e se alguma coisa der errado no meio do caminho, você corre o risco de perder o imóvel se deixar de pagar. E também vai carregar essa preocupação por muito tempo, tornando difícil qualquer decisão, como uma troca de emprego, por exemplo, já que você vai se lembrar desse seu compromisso e do risco que corre. Você já ouviu falar de fundos de investimento imobiliários, os famosos FIIs? Os FIIs são alternativas para os investimentos imobiliários e agora eu vou explicar o porquê. Um fundo de investimento imobiliário é formado por um grupo de pessoas com um objetivo em comum: investir em ativos imobiliários. Os fundos imobiliários são um tipo de investimento feito através da bolsa de valores, em que o investidor pode ganhar dinheiro com a valorização da cota que investiu e com a distribuição de rendimentos feitas pelo gestor do fundo imobiliário, que normalmente vem dos aluguéis dos imóveis que compõem esse fundo. E quais são as vantagens de investir num fundo imobiliário? A primeira vantagem é a mesma de comprar um imóvel. Você pode ter dado o primeiro passo para viver de renda, uma vez que também vai receber os aluguéis mensalmente do seu fundo imobiliário, que são chamados dividendos. O mais legal é que o dinheiro que você vai receber todo mês do dividendo do fundo não paga imposto de renda, enquanto no aluguel de um imóvel a incidência desse imposto. Outro ponto, ao contrário de comprar um imóvel, não é necessário investir um volume muito grande de dinheiro. Com investimentos de R$500, 100 ou mesmo R$50 já é possível investir em um fundo imobiliário, de modo que praticamente qualquer pessoa pode fazer esse investimento, enquanto muito menos gente tem dinheiro para comprar um imóvel, seja à vista ou parcelado. Outra vantagem é que, como os valores de uma cota de um fundo imobiliário são pequenos, encontrar um comprador, caso queira vender, é muito mais simples do que tentar vender um imóvel inteiro. Além disso, outra vantagem de os investimentos em fundos imobiliários demandarem valores muito menores do que comprar um imóvel inteiro é que você pode pegar o mesmo dinheiro e investir em várias coisas diferentes. Sabe aquela velha história de não colocar todos os ovos numa cesta só? Se investir todos os ovos num imóvel e a cesta cair, você vai perder todos os ovos. Se pegar os mesmos ovos e investir em fundos imobiliários diferentes, se uma cesta cair, você ainda vai ter várias outras cestas com seus ovos ainda inteiros. Aliás, eu já ia me esquecendo de falar de outra vantagem importante. A maioria absoluta dos fundos imobiliários são donas de vários imóveis diferentes. Então, ao comprar uma cota de um fundo imobiliário, você vai ser dono de um pedacinho de vários imóveis diferentes, o que automaticamente é uma forma de botar os ovos em cestas diferentes, mesmo investindo em um único fundo imobiliário. A quinta vantagem é que, enquanto você pode não encontrar um inquilino para o seu imóvel ou ele atrasar o pagamento do aluguel, no fundo imobiliário também tem essa chance, só que o risco é muito menor. Como um fundo é dono de vários imóveis, se um ficar vazio, todos os outros ainda têm inquilinos, pagando direitinho. Além disso, nos fundos imobiliários você não precisa se preocupar com os aspectos burocráticos, nem com correr atrás de aluguéis atrasados, nem se preocupar com encontrar inquilinos ou compradores para os imóveis. Quem cuida disso é o gestor do fundo e a equipe dele. Você só fica com a parte boa. A primeira característica a ser pontuada é que os preços das cotas dos fundos imobiliários estão na tela do seu computador ou do seu celular em tempo real. Então os preços sobem e descem o tempo todo. Em uma crise, você vai abrir seu celular e ver que o valor do investimento está caindo. Ao comprar um imóvel, os preços também variam de um dia para o outro, bem como em crises, a disposição dos compradores a pagar um preço maior também diminui.
E é por isso que os imóveis ficam mais baratos em crises e geram boas oportunidades de investimentos. Mas a diferença é que você não vai acompanhar isso na tela do seu celular em tempo real. Se você acha que não vai gostar de ver os preços variarem minuto a minuto e acha que não tem estômago para isso, apesar de ser só um efeito psicológico, comece investindo só um valor que não vai fazer falta para você testar. Outra característica que na verdade é esperada é que você tem que pagar para um gestor do fundo cuidar de tudo para você. Uns consideram essa uma vantagem, já que não precisa se preocupar com qualquer dor de cabeça que aparecer pela frente, mas eu deixei esse aspecto listado nas desvantagens, afinal é um custo. A taxa de administração costuma variar entre 0,5% e 1% ao ano sobre o valor investido. Se você investiu R$1.000 e sua cota valorizou para 1.100 no término de um ano, você vai pagar 1% sobre os 1.100, ou seja, vai pagar R$11 para o gestor do fundo, já descontado automaticamente do valor investido. Mas isso não tem nada a ver com os dividendos que você vai receber mensalmente. Independente da taxa de administração, você vai receber os aluguéis equivalentes à sua cota, o que normalmente já compensa a taxa de administração, principalmente se a gente levar em conta a valorização da sua cota do fundo imobiliário. Mas vale dizer que nessa crise, alguns fundos imobiliários suspenderam a distribuição de dividendos temporariamente para ter caixa para passar por essa turbulência, e a tendência é que as coisas voltem ao normal. Fundos de shopping, por exemplo, que foram fechados, negociaram o pagamento dos aluguéis com os lojistas. Isso significou menos receita para os cotistas, pelo menos por enquanto. E como o dinheiro é seu, a escolha de onde você vai investir também é sua. Estou aqui apenas para ajudar você a tomar essa decisão. Então eu quero dar algumas dicas caso você decida investir em um imóvel, principalmente se for a primeira vez que você vai fazer isso. Primeira dica, conta com o conhecimento de um profissional experiente no assunto para não comprar gato por lebre. Pode ser um engenheiro, um arquiteto ou mesmo um corretor de confiança. Eles vão te dizer se aquele imóvel parece ou não um bom negócio. Dê preferência às construtoras e incorporadoras de renome, com boa fama e boa conduta. As chances de ter dor de cabeça com elas são menores, afinal, elas têm um nome a zelar e não conquistaram boa fama à toa. Também recorra ao Reclame Aqui e outros sites de avaliação para ver o que os clientes que já fecharam o negócio antes estão falando da construtora. No vídeo que a gente estava discutindo se vale a pena investir no mercado imobiliário na crise, o Gilson perguntou onde ele poderia investir R$350 mil pensando na aposentadoria. E o Felipe ajudou dando a dica justamente de fundos imobiliários e falou: é como investir em imóveis, só que comprando apenas frações ao invés de comprar o imóvel inteiro. É renda variável, então não vai ter a estabilidade da renda fixa, mas gera rendimentos mensais igual a um aluguel. Eu não teria resposta melhor. Valeu pela dica, Felipe. No vídeo que expliquei a diferença entre fundos imobiliários de tijolo e fundos de papel, o Jailson perguntou como fica seu FII se a corretora falir. Jailson, a corretora é só uma intermediadora. O fundo imobiliário fica registrado no seu CPF lá na B3, a nossa bolsa de valores. Assim, se a corretora falir, seu fundo ainda é seu e basta escolher outra corretora para lidar com ele. Eu vou ficando por aqui, espero que você faça bons investimentos, seja no seu imóvel ou no seu fundo imobiliário. Não esquece de deixar seu like, a gente está em todas as redes sociais e até o próximo conteúdo.